Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente, escrevendo, assistindo, participando. Eu fico muito feliz por você participar conosco e a gente sempre tem essa troca de informações, lá, cá, aqui, lá. A gente tem grupos aqui no Café do Escritor que você pode participar gratuitamente. Grupos no Telegram, grupos no WhatsApp. Então, aqui abaixo do vídeo você encontra todos os detalhes. E também nós temos nosso curso chamado Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. Acesse aqui embaixo também, você vai saber os detalhes para começar de verdade a escrever aquele livro que você tanto sonha. E, gente, é importante para quem escreve ficção ou não ficção, porque você vai aprender toda a forma de como conduzir uma narrativa. Vai lá, verifica que você vai gostar. E nós temos nossos serviços aqui também, serviço de publicação e tudo mais, também verifica aqui embaixo, tem o nosso site com todas as informações, então não perde tempo. Mas o nosso assunto aqui hoje é sobre 7 dicas que eu vou dar para que você publique o seu livro com sucesso. Por que eu estou falando isso com sucesso? Eu já vou explicar isso para vocês, como é que funciona. Bom, o que interessa é o seguinte, muita gente tem o sonho de publicar um livro, não é verdade? Isso está no imaginário popular, quando a gente fala, a gente ouve aquela frase que todo mundo tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Então, todo mundo tem essa coisa, eu preciso, em algum momento da minha vida, cedo ou tarde, no meio, não sei, escrever um livro. Então, é sim parte da realização pessoal, a escrita de um livro. E nós aqui no Café do Escritor e também no nosso selo Página Nova, como eu já convidei você a olhar abaixo do vídeo aí, a gente tem muitas formas de dar esse auxílio aos escritores e escritoras. Então, para que eles realizem este sonho, que pode ser o seu sonho aí que está guardadinho na gaveta, está guardadinho aqui, né? E tem que tirar isso e fazer isso se tornar realidade. E por que eu falei antes publicar um livro com sucesso? Não de sucesso, pode ser de sucesso também, mas com sucesso. Porque eu já vi muitas e muitas vezes, muitas e muitas pessoas publicarem, enfim, o seu livro e acontecer, sabe o quê? Nada, absolutamente nada. Às vezes a pessoa tem uma quantidade, com quem ela fez o livro, falou, olha, você tem que ter uma quantidade grande, né, etc., de livros para vender e tudo mais, e aqueles livros ficam parados, não acontece nada. Então é muito triste você realizar esse sonho e não ter sucesso. E aí a gente tem que dar uma olhada o que é ter sucesso na publicação, né? É vender muito, é ser um best-seller? Às vezes não. Às vezes é você conseguir colocar o seu livro na mão de um determinado grupo de pessoas, que as pessoas falem sobre o seu livro, que seja relevante para elas. Às vezes não é a quantidade de pessoas que vai ler, mas se um grupo, se uma certa fatia de um mercado, de uma área, ou de uma tribo for ler esse livro, já é um livro de sucesso. Então, é nesse sentido que o livro seja relevante. E para tornar a coisa mais difícil ainda, eu conheço pessoas que eu falei que publicaram o seu livro e não aconteceu nada. Aí a pessoa chegou para mim, olha, eu fiz tanto esforço e tem gente que não quer nem de graça o meu livro. Difícil, né? Porque depois de tanto esforço, de tanto investimento, a gente investe muito, muito, muito. Não estou falando só de financeiro. A gente investe muito de nós mesmos na escrita, na produção do livro, enfim. E aí a gente quer que ele tenha justamente esse sucesso, né? Que seja um livro que seja bem recebido, que as pessoas vão olhar e falar, olha, eu quero isso. Mas eu tenho que dizer para você que isso não acontece somente com o livro, tá? O livro parece uma coisa mais grave. Eu fiz o meu livro e ninguém se interessa. Gente, isso acontece com qualquer produto. Qualquer produto que você não saiba vendê-lo, ou você não produziu ele da melhor forma,
ele vai ficar encalhado, como qualquer coisa. Tudo é uma questão de demanda, você provocar essa demanda, as pessoas quererem ter este produto, inclusive o seu livro. Então, eu vou dar vários passos aqui para você prestar atenção quando você estiver fazendo o seu livro, para que você já pense desde o início em tudo isso, né? E você conduza esse processo com sucesso. E quando nós falamos de processo, esse processo de sucesso do seu livro começa, obviamente, na escrita, né? Não adianta você ter um livro maravilhoso, uma capa bonita, todo bem feito e tudo mais, e o texto estar uma bagunça. Então, a gente, como eu já falei no começo, a gente tem curso aqui no Café do Escritor, a gente tem os serviços que auxiliam o escritor em todas as fases. Não é meu intuito aqui vender serviços, não é isso. Eu quero que você faça o melhor livro que você puder fazer comigo ou com outra pessoa, não interessa. O que interessa é que você realmente tenha sucesso na sua carreira, no seu processo de escrita e no seu processo de publicação do livro. Então, a primeira coisa para você prestar atenção é justamente como você quer publicar o seu livro. Hoje em dia nós temos muitas opções de publicação. Tem um vídeo meu de algum tempo atrás que fala justamente como você pode escolher um prestador de serviço ou uma editora tradicional. Então lá tem toda a diferença para você entender uma coisa e outra. Então é justamente isso, você tem a opção de publicar de forma tradicional, que é uma editora que vai contratar os seus serviços, e para isso ela precisa querer contratar, ou então se você vai publicar de forma independente, que é o que a gente faz aqui, a gente auxilia o autor independente, embora a gente tenha um selo também, que acaba meio que funcionando como uma editora tradicional, embora você vai pagar os serviços, tá? Essa é a diferença. Então, tudo claro, sem letras miúdas, a gente explica todo o nosso processo. Então, essa é uma decisão que você tem que tomar. Vou escrever o meu livro e vou querer publicar numa editora tradicional, então eu vou ter que achar uma editora tradicional que queira o meu material. É assim que funciona. E ela vai ter que, então, querer e, como eu explico naquele vídeo, uma editora tradicional, ela não cobra pelos serviços, tá? Ela vai te pagar royalties. Então essa é a grande diferença. Se você optar pelo livro independente, como eu falei que é o que a gente faz, você também vai precisar de serviços, tá? Então, cuidado na hora de contratar pessoas. Procure pessoas idôneas, converse com outros autores que já publicaram, para que você tenha a melhor assessoria pelo melhor custo, etc, etc. Tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui. Então, isso já tem que ser decidido desde o começo. Segundo ponto que você tem que ver para publicar o seu livro de uma forma boa, né? É você mesmo editar o seu texto. O que é editar o seu texto? Enquanto escreve e corrigindo, você sabe, se você assistiu meus vídeos, você sabe que eu sou totalmente contra isso, né? Não é isso, tá? É quando você terminar o seu texto, você passar por um processo de correção, reescrita e deixar ele o melhor possível. Claro, depois tem o processo ou da editora ou da prestadora de serviço que vai te ajudar a finalizá-lo. Aí é outra coisa. Mas você, como autor, tem que entregar o melhor texto que você pode. Eu já peguei textos aqui que me mandaram, gente, não tinha um ponto final no texto. Um ponto final. Vírgula, então, era uma coisa rara. Então, gente, não faça isso. Quando você vai ler um texto desse, você não entende nada, porque não tem demarcação, não tem separação. Você não sabe o que é uma coisa, o que é outra, porque é tudo um bloco só. Visualmente, aquilo é um horror, né? Um horror de texto. Você não consegue ler um texto assim. Então, invista em você mesmo para que você conheça um pouco mais os processos de escrita, além de escrever o assunto, um pouco de gramática, um pouco de ortografia, ou se você precisa de ajuda, peça para alguém, mas entregue o seu texto o melhor possível para que as outras pessoas possam acompanhar, porque às vezes sabe o que acontece? O texto está tão mal escrito que a ideia do autor se perde lá no meio, você não consegue acompanhar. Então, para que a sua ideia não se perca, você, entrega o melhor texto escrito possível. O terceiro ponto é: obtenha retorno de outras pessoas. Muitos textos que vêm para cá, ninguém leu a não ser o autor, tá?
Então está cheio de problemas, cheio de coisas que seriam facilmente identificadas por qualquer pessoa. Outras pessoas que já publicaram comigo, como a Juliana e outras pessoas aqui, está aqui atrás, o livro da Juliana, elas passaram para muitas pessoas, inclusive leitores beta, que são aquelas pessoas que se propõem a ler o livro e dar sugestões. Então, sim, peça para outras pessoas lerem o seu texto e darem retorno. Gente, eles não estão criticando você, estão criticando o seu texto. Então, pare com esse negócio de achar que a crítica é em relação ao autor. Que, gente, eu vou falar uma coisa, tem gente que tem autor que é difícil. Ele não aceita críticas. Isso complica muito a vida tanto do autor quanto de quem vai trabalhar com o texto dele depois, porque a gente não consegue fazer mudanças de tão, quadradinho que está a mente dele. Então não seja assim. Abra o seu texto para outras pessoas, porque afinal de contas, um dia você vai entregar para o seu leitor. Quando estiver na mão do leitor, você não é mais dono do texto. O leitor é que vai interpretar isso da maneira dele. Então, comece praticando desde já. Uma outra coisa para um livro ser lançado com sucesso é ter um bom título. Tem gente que não consegue dar título. E aí, novamente, se pode pedir ajuda para as pessoas, Para aquela pessoa que você pediu para ler o texto, olha, você pode me dizer como seria um título que mostraria tudo isso dessa forma? Eu, por exemplo, quando pego um texto para editar de algum autor, eu sempre sugiro, quando acho que é necessário, alterar o título, tá? Quando não é bom, Quando é bom, tá bom. Por quê? Porque tem coisas que o autor realmente não, sabe, ele está tão cheio daquele assunto que, às vezes, o foco está em outra palavra, não é naquela que ele colocou. E, às vezes, essa visão do editor de enxergar de uma forma um pouco mais longe, mais comercialmente também, vai fazer toda a diferença para o alcance do seu livro. Muitas vezes o título é muito grande, ou às vezes até não é o problema de ser muito grande, muito extenso, mas as palavras que estão lá não dizem o que é o livro. Não é que você tenha que dizer tudo, mas pelo menos que torne aquilo de alguma forma que adquira uma curiosidade por parte do leitor. Então ele tem que ter um gancho que puxa o leitor para querer ler aquele livro. Se for um título, sei lá, clichê, ou uma coisa muito batida que não diz nada, então certamente ele também não vai ser atraído para aquele texto ou pelo assunto, tá? Então, um bom título também faz uma grande diferença para o seu livro. A outra questão é a formatação do seu texto. Aí nós já estamos falando em design do livro, o miolo, a parte interna do livro. Então aqui também, muita gente, por exemplo, publica na Amazon. A Amazon tem os sistemas lá que você mesmo pode fazer a conversão. Muitas vezes não dá certo. Recebo muitos livros aqui que o pessoal tentou fazer, desconfigurou tudo, virou uma bagunça. E a gente aí faz num formato EPUB, que é um formato que mantém essa estrutura do livro. Outras pessoas querem publicar impresso e nem sabem que você precisa fazer uma formatação, E a formatação, muitos exageros também deixam muito carregadas a formatação. Então, sempre é bom você ter um olhar mais de designer, de uma pessoa que entende um pouco, pelo menos, da questão do livro. Outra questão é que um livro ele tem partes que devem ser obedecidas. Então, quando você abre um livro, qualquer livro, ele tem uma folha de rosto, 2 folhas de rosto, ele tem sumário, coisas assim. Então, qual que é a tendência para quem nunca fez um livro? É pular essas partes, vai direto lá no texto, ou põe uma página só e esquece de coisas importantes, assim como registros do ISBN, ficha catalográfica, código de barra. Então, são muitos detalhes que, para quem não está acostumado, pode pular essas etapas e o livro vai ficar com uma cara de amador, de uma coisa assim, mais ou menos feita. Então,
o ideal é que você consiga passar esse teu livro para um profissional fazer. Se não for possível, pelo menos peça ajuda, né? Novamente, a gente pede ajuda quando não sabe. Não é problema não saber, o problema é não saber e não procurar ajuda para resolver o problema. Então, formatação é importantíssima, porque vai ajudar o teu leitor a entender o contexto do seu livro. Bom, comecei falando de design e é claro, a gente chegou na capa. Capa é um assunto que dá para falar uma live inteira, né? Inclusive tem uma live aí com os meus designers aqui no Café de Escritor que a gente falou sobre capa. Gente, capa é um detalhe muito importante. Muitas pessoas falam, não se vende um livro pela capa. Não se vende, mas chama atenção. Uma capa muito amadora, com fontes bagunçadas, às vezes a pessoa acha bonita uma fonte, dela quer colocar aquela fonte, só que ela é ruim de ler, quer dizer, a imagem que se coloca lá também não diz muito do que é o livro, é uma imagem bonita, né? Muitas vezes o autor quer isso, eu gosto daquela borboleta, eu quero pôr na capa, mas o livro não tem nada a ver com borboleta. E aí, faz o quê? Né? A imagem é bonita, mas não condiz com o livro. Então, uma capa tem que ter um elemento que chama atenção. Novamente, tem que ter aquele gancho, que a pessoa passa o olho em cima, puxa, que capa bonita. Não sei se o texto é bom, mas se julgar pela capa, talvez o texto seja bom. Isso pode acontecer. Então, muita gente, sim, compra o livro pela capa, porque acha bonito. E depois vai ver se o texto é bom. Então, gente, capa é uma coisa que tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Também, muitas pessoas fazem sozinhas a sua capa. A Amazon, por exemplo, também tem um gerador de capas, que as capas, na verdade, ficam todas parecidas. Então, não vai destacar o seu texto lá no meio, porque ele vai ficar com cara dos outros livros. Gente, capa é um detalhe importantíssimo. Se puder, contrate alguém para fazer uma capa para o seu livro, que vai fazer toda a diferença. Mas, novamente, tem que ser algo condizente com o assunto e não somente bonito esteticamente, mas que não funciona. Um outro elemento que muitas vezes passa, que a pessoa nem percebe que é necessário, é a tal da descrição do livro, ou uma sinopse, ou um resumo, alguma coisa que diga o que é esse livro. Claro, a gente, por exemplo, aqui, quando a gente faz um livro, a gente cria um texto para colocar na contracapa do livro. O que é um texto de contracapa? Ele tem que, novamente, ter um gancho que chama atenção, dizer o que é a história, mas sem dizer, porque nós não vamos entregar a história ali no texto de contracapa. Ele tem que criar aquela vontade de ler, botar elementos lá que chamem a atenção e a pessoa fala, olha, eu preciso ler esse livro, porque a capa é boa, a diagramação é boa, a descrição é boa da contracapa e a descrição do livro que vai do lado, lá onde ele está sendo vendido, também é muito boa. Porque geralmente essa descrição ela tem que ser maior do que o texto de contracapa. Não coloque uma coisa gigantesca de texto cobrindo a capa inteira na contracapa. Coloque um texto curto, mas muito enfático, que justamente chame atenção e dê pistas do que é o livro. No texto que você coloca ao lado do livro, por exemplo, numa página de venda do livro, aí sim você pode ter um texto um pouco maior, que dá um pouco mais de detalhes, mas também, novamente, sem entregar o que é o livro, né? O que você está vendendo. Senão, se entregar a história ou o assunto completo, não adianta vender o livro. Então, essa parte de descrever o seu próprio livro é importantíssimo. E eu digo mais, é um exercício muito grande para o escritor. Diga lá, você tem um livro, você escreveu um livro, você saberia fazer um resumo dele, dizer em poucas palavras, sei lá, 300, no máximo 500 palavras, o que é o seu livro? Então faz aí um teste, vê se você consegue. É um bom exercício, gente, porque primeiro você vai aprender a sintetizar toda uma história, se for ficção, todo um assunto, se for não ficção. Isso vai auxiliar muito e vai ser muito importante para o teu leitor ele ter esse material em mãos. Muita gente às vezes faz um pequeno texto ou pega uma sinopse e simplesmente vai repetindo aquilo o tempo todo. Todo lugar está do mesmo jeito. Não,
faça textos diferentes, faça formatos diferentes. Numa rede social que você vai divulgar o seu livro, coloque um pedaço do trecho ou uma frase. Num outro lugar que permita uma leitura maior, coloque um texto maior e assim por diante. Porque se você sempre colocar o mesmo texto, as pessoas nem vão ler mais, porque aquilo lá já está mais do que batido. Então, nada de preguiça, escreva um texto decente ou vários textos sobre o seu próprio livro. Eu tenho certeza que vai chamar muita atenção. Bom, gente, eu sei que publicar, primeiro, escrever e publicar um livro é uma tarefa enorme, não é fácil, é um trabalho como outro qualquer. Tem gente que fala assim, é meu hobby, né? Gente, é um hobby que demanda tempo e demanda muito esforço, mas é compensatório. Como eu falei lá no começo, plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro faz parte da realização do ser humano. Então, eu realmente gostaria de, se eu puder te influenciar, se eu puder te animar a persistir, tanto na escrita quanto na publicação, eu fico muito feliz. E espero que essas dicas que eu deixei aqui também te ajudem nesse intuito. E se precisar de ajuda, nós aqui no Café do Escritor estamos à disposição para os nossos serviços. E também, se você precisar de ajuda para escrever melhor, nós temos o nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Gente, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.